Olá, eu sou Antônio Rodrigues de Oliveira Neto, sou velho e sou do direito. Hoje eu tô com o Igor aqui, né? Como sempre, com cara de bravo. E é o seguinte, eu tô com o Marcão da Fiel de novo aqui, porque nós hoje. Hoje eu vou falar pouco. Eu vou só perguntar e soltar o rojão, ver o que ele faz. Porque, gente, infelizmente, eu acho que se metade do que estão comentando dentro do clube, não na mídia, porque na mídia, sei lá, cada um pode falar o que quer e as informações são divergentes, não é que são mentirosas. Ninguém quer entrar e mentir. Não faz sentido isso. Mas são divergentes. Às vezes você tem uma pessoa que enxerga por um plano e você tem outra que enxerga outro. Já falei para vocês, uma pessoa é morta dentro dessa sala com 4 testemunhas, se você perguntar para as 4, vai ter versão diferente. Mas as 4 viram, sim, ela falou, mas que cor era a blusa dele? A blusa era branca. O outro falou, não, acho que não era. Acho que não era meio amarelado. Não, não. E o tênis? O tênis, não, ele estava de sapato. Por quê? Porque a percepção de cada um é muito rápida. São milésimos de segundo para ver um. Então, às vezes, é divergente, não porque queira mentir, porque alguém falou alguma coisa que ele interpretou de uma forma. Tem pessoas que não falam claramente porque tem algum receio. Então, mas vamos lá, Marcão, boa tarde, obrigado Boa de ser tarde, tudo novamente bom? ter se deslocado Que para isso? vir aqui. Eu acho que o Marcão, pessoal, aí aos empresários meus amigos, precisa de apoio, de patrocínio, sabe? Vocês sabem que eu nunca pedi isso para mim e não quero. E não quero. Por quê? Porque eu não quero vincular o meu canalzinho de direito, que tem um grupo fechado, a nenhum tipo de obrigação. A única obrigação que eu tenho é com a Pump Mídia, com a inteligência artificial, a Bisaí, e com a Emagrecentro. Por quê? Porque são empresas que ajudam. O Marcão é testemunha. Elas ajudam. E eu não tenho como agradecer o Hospital São Camilo de estar atendendo o Marcão. Tá? A um pedido da minha filha. Eu fico muito feliz. É o que a gente pode ajudar, a gente ajuda. Mas se alguém quiser, o Marcão é um canal de seccionado do Corinthians, mas ele é um pessoal que acompanha ele, é um pessoal mais família, não é. Às vezes você vê a figura do Marcão, parece que ele é. Ah, esse cara vai arrumar confusão. Não, ele é um doce, cara. A pessoa é um doce. Eu até falo para ele, Marcão, é fora do comum quem te vê e quem te conhece. Porque ele desse tamanho, grande, fortão, com tatuagem, os caras pensam que ele vai. Pô, vou pôr minha empresa lá, vai detonar todo mundo e a minha empresa vai junto. Não é. E se puder ajudar, ele merece. É uma pessoa que, além de tudo, cuida de animais, que não é fácil. Não é fácil. Os cães não conseguem ser doados rapidamente, ele tem que assumir esse tipo de obrigação, ele paga aluguel, que a gente que conhece o fator sabe que é difícil, ele está em tratamento de saúde porque precisa se cuidar. Então, tudo isso eu acho que se alguém puder, ele fala assim, mas deve ser caro. Às vezes você está enganado. Eu vou deixar o telefone no final, o link, quem quiser fazer contato. Às vezes está enganado, porque de pouquinho em pouquinho você junta faz um bolo, né? Às vezes você precisa de um pouquinho de farinha, um pouquinho de ovo, e não é o que pensam, tá? Então, sei lá. Mas, Marcão, tudo bem? Como é Tudo que é? bem? E o nosso Corinthians, Marcão? Ai, nossa Deus do céu. Começar assim. Não tem outro jeito. Tá difícil. Tá complicado, é muita pedrada, é muita coisa que ninguém explica. Toda hora que você puxa uma linha, ela chega no final, ela não tem. Ela não é seguida, ela quebra em algum lugar. Tem um nó ali e esse nó ninguém explica. Tem muito nó no Corinthians. Mas, Marcão, eu sou eu sempre falo a verdade. É, eu sou amigo de todo mundo no clube, para mim não tem direito à esquerda, eu quero que dê certo. Se a esquerda fizer, que a esquerda que a gente fala é oposição e situação. Se a oposição fizer alguma coisa legal, eu estou junto. Se a situação, estou junto. Eu não tenho essa coisa, não. E eu nós nunca falamos de pessoas, nós falamos de cargos, Sim. de situações dentro do clube. A pessoa é outra coisa. Quando ela passa da porta do Parque São Jorge para a Marginal, ela é outra pessoa. Não pode se confundir. Então,
que se fala lá, Marcão, é que o Augusto, com quem não tenho contato, ouvi uma vez, foi educado comigo e eu com ele. Ele não está cumprindo o que prometeu e, além disso, pode ser que estoure coisas que a gente não ache bom. Você tem alguma notícia nesse sentido? É assim, tudo está girando em torno do caso Vaidbet. Que agora, dia 14, quem vai prestar o primeiro depoimento é o Marcelinho, se eu não me engano. Não, é o Sérgio Moura. Depois o Marcelinho. Marcelinho é o Marcelo... Mariano. Tá. E dia 16 é o Augusto, para concluir o inquérito. Se fala muita coisa, né? É assim, é difícil você falar, olha, não, pode tirar de lado que não tem nada. Não, ele está envolvido. É difícil, porque você escuta várias versões. E por ser um inquérito que corre sob sigilo de justiça, fica mais difícil ainda. Falar até papagaio fala. É assim, a minha opinião é o seguinte, tem muita coisa que o Augusto fica quieto, e isso me incomoda. Se é estratégia de defesa, eu não sei. Só que assim, toda hora você ser atacado, e você não bater, não se impor, isso me preocupa. Né? Quando o Augusto era candidato, eu fui muito claro para ele. Ele foi no meu canal, eu falei, Augusto, te conheço, você é meu amigo. Eu falei assim, te conheço, Augusto Melo. Sentamos várias vezes para falar de Corinthians. Só que o dia que você se tornar presidente do clube, é aquilo que você falou, você é presidente do Corinthians. E eu vou te cobrar como presidente do Corinthians, não como Augusto Melo. Ah, você cobrou muito RT, Duílio, Andrés, gestão. Quando falaram que a gestão do Duílio tinha lavagem de dinheiro, crime organizado, que a Band fez isso. Eu não fiz um vídeo falando sobre isso, porque eu já disse várias vezes e repito. É uma acusação muito séria. Não gostar da gestão que ele fez no clube é uma coisa. Acusar o cara de criminoso é outra. Aí ele tem família, ele tem pai, ele tem filho, ele tem esposa, ele tem mãe. Não se faz isso com ninguém. A mesma coisa eu faço com o Augusto agora. Só que assim, há muitos erros que precisam ser aparados, né? A começar pelas escolhas logo quando ele assumiu. Primeiro ele falou que o Rubão não seria diretor de futebol. E foi. E o Rubão foi condenado agora a devolver 350 mil reais para os cofres públicos. E o Rubão só foi a falar sobre o erro da questão da Vaidbet quando ele foi destituído. Então o sujo foi mal lavado? Não sei. Eu só sei que eu não posso falar mal de uma pessoa, sendo que eu também sou enrolado. Minha opinião. Houve, dentro do Corinthians hoje não há uma boa relação entre o presidente e os vice-presidentes. Todo mundo sabe disso. Que eu acho que é um erro também. Porque eu, como presidente, eu chamaria os dois vice sempre para conversar. Eu tentaria a bandeira branca. Porque o vice-presidente não está ali só para ser um adereço como esse copo. Ele tem que ter alguma função. Deixa eu interromper. Até eu nem chamaria, nunca deixaria de estar ao lado, né? Porque Sim. o presidente, o vice-presidente, o segundo vice-presidente tem que trabalhar em conjunto, né, Marcão? É pela instituição, né? Só que dentro do Corinthians, você conhece bem o clube, não preciso dizer isso, existe uma coisa que as pessoas se preocupam com as chapinhas. Propriamente com o clube é em segundo plano. Tem muito cara que ama dar carteirada. Tem muito conselheiro que tá ali, não sei nem por que tá ali. Eu acho que nem ele sabe o que ele tem que fazer. Ele só sabe dar carteirada. Essa história dos cambistas agora ficou muito latente, ficou muito feio. Ontem saiu até uma reportagem, acho que no meu timão, até do meu timão a informação, que tinha cambista. Não, roubou. Aí eu lembro que eu te mandei a denúncia. Lembra? Falei, pessoal, eu entrei. Aí abria às 11 horas, né, Igor? A gente abriu 11. Abriu na data que... Aí nós começamos. 10h57, não tá aberto. 10h58, não tá aberto. 10h59, não tá aberto. 11 horas, não tá aberto. 11h01, esgotado. Aí eu falei por Igor, porra, mandei pro Marcão. O Marcão não quis dar meu nome, mas eu falei, pode dar. Não, isso desde as quartas de final, né? Sim, eu não tinha, não tem nexo. Eu printei para não ter ninguém falar mentira. Eu fui printando e resultado. Aí ontem o meu timão falou
que tem um robô. Descobriram 4 robôs. Tem cambista aí contratando profissionais da área Estão de pagando informática para $500 atualizar o robô dos caras. para 3 pau por atualizar. mês. O robô, segundo um da que pegaram, enquanto eu demoro para clicar, pôr minha senha, comprar, virar, escolher, eu demoro em média de 50 a 60 segundos, sendo rápido. O robô, em 4 segundos, compra não sei quantos mil ingressos. 4 segundos, não dá, acaba. 4 robôs tira todos os ingressos. Eu não sei, em grupos de Facebook eu tinha visto. Tem um monte. Era pra Instagram. final do Palmeiras, tipo, o cara tava pedindo R$2.000, um negócio assim pra 1.500 a Oeste. Então, 1.500 a Oeste, tipo, que é isso? Não, é um negócio assim, eu até falei pro meu filho, Igor, eu vou mandar pro Marcão, porque isso aqui é robô, não é possível, nós temos minuto a minuto. Não, e é o seguinte, eu sou sócio há 50 anos, tenho 63, mas eu entrei lá com 7 anos de idade. Bom, resultado, eu pago religiosamente. Só uma época que eu saí do clube por uns 5 anos, saí, comprei um título em outro clube, por quê? Porque ali houve um problema que não era frequentável, no meu ponto de vista. Porque eu nasci e fui criado ali, no Parque São Jorge. Até hoje, eu moro no Parque São Jorge, meu escritório é na Rua São Jorge. E eu fui nascido e criado ali. Meu pai jogou no Corinthians, nas categorias, jogou 20 anos. Então, é uma coisa assim, meu quintal, minha diversão era Corinthians. Férias, eu estudava em colégio de rico, mas era duro, porque eu estudava com bolsa. Aí, resultado, férias, onde você foi? Foi pra Disney, eu não sabia onde você foi pro Corinthians. Ué, o que você faz? Ué, fiquei na piscina, fui pro Corinthians, pô. Meu pai comprou um calção novo pra mim e fui pro Corinthians. E tinha orgulho. Eu sempre tive personalidade, nunca baixei a cabeça pra ninguém. Nesse sentido. Né? Então, um negócio assim, eu gosto do clube, meu filho hoje, eu tento barrar um pouquinho a paixão, porque ele é hoje um apaixonado. Eu tento barrar um pouquinho, mas também não barro muito. Porque antes futebol, brincadeira, sem briga, sem nada Sim. do que droga, do que esse tipo de coisa. Esporte, gente. Mas, Marcão, o que eu tô assustado é o seguinte: falaram, e aí falaram, que vai aparecer um rombo de 700 milhões na prestação de contas, a mais. E que vão alegar que desses 700, 300 são juros. Então, realmente, não é deles. Mas 400 milhões em um ano, se for verdade, não está errado essas contas, não. Eu tive informação seguinte. Em janeiro eu falei que o Corinthians ia pagar esse ano 250 milhões de juros. Falou. Lembra que eu falei em janeiro? Olha, gente, abre os olhos que esse ano o Corinthians vai pagar pelo menos 250 milhões de juros. Chegou a 300, então não estava errado. A informação que eu tenho é a seguinte. Foram gastos desses 400 e poucos milhões aí que tem que ser explicado. Houve uma mudança aí na contabilidade e o custo da base ela tem que ser incluso agora como custo. Antigamente não ia. E dos últimos anos se acarretou quase 150 milhões. E entrou nessa conta desse ano. Então cai para 260. Gastou 142 milhões, 162 milhões com o time. Aí sobram uns 80 milhões, que aí vão ter que explicar de onde veio. Essa é a conta que eu estou sabendo. Esses 300 milhões está comendo as pernas do Corinthians. O ano que vem, se bobear, vai ser pior ainda. Porque está sendo juros sobre juros, juros sobre juros. Vai chegar uma hora que não tem jeito. O Corinthians tem que procurar alternativas. Só que assim, eu, sinceramente, se eu fosse o Pedro Silveira, eu pensaria 10 vezes em ficar me matando lá dentro. Porque assim, não entra dinheiro novo. O pouco que entra, não dá tempo. Bom, ontem o tribunal confirmou a validade vai salvar da conformatação de execução em um único juízo que vai ter obrigação, legalmente, para não ficar explicando jurídico. Você joga todo mundo que está te devendo, para quem você está devendo, num pote. Aí todo mundo fala, só que é o seguinte, eu tenho que comer, tá? É que nem uma penhora do seu salário. Antigamente era proibido. Hoje entende-se que pode-se penhorar uma parte do salário. Por quê? Porque uma parte do salário é para pagar a conta. Uhum. Não é só para você gastar, é para pagar a conta. Então, vai de 10%, 20% a 30% do salário é penhorado.
Então, há uma reserva que o Corinthians é obrigado a fazer, fiscalizado pela justiça, e aí chega e fala, pessoal, tem 200 credores e tem 200 reais. Cada um vai receber R$1. É E isso. vai abater na dívida. Então, pelo menos, não há o bloqueio, porque o bloqueio deixa o cara de comer. A outra parte que é para ele comer, não come. E eu no Corinthians é o seguinte, o Corinthians não tem fluxo de caixa. Toda vez que bloqueia as contas, atrasava salário, ocasionava mais juros. O RCE agora vai ter um auditor determinado por um Judicial. juiz, né, que vai ficar lá no clube. Porque presta atenção que o Marcão falou, vai ter um auditor determinado pelo juiz. Não é, mas esse cara aí faz parte da RT ou faz parte do Augusto. Não. É determinado pelo O juiz. juiz que determina. E esse auditor que vai fazer todo o trâmite do repasse que o Corinthians é obrigado a entregar. O RCE é a ponta da salvação do Corinthians. Na verdade, é assim. O departamento financeiro estava trabalhando assim, mergulha no mar, não tem mais fôlego, sobe e desce de novo. Só que cada vez que o cara descia, vai ficando mais fundo o mergulho. Essa é a verdade. Aí o cara sobe, desce, ele desce de novo. Vai chegar uma hora que ele não vai conseguir subir. Vai estar muito fundo. Essa é a grande realidade. E aí, SAF. Só que se SAF fosse bom, tinha dado certo um monte de clube. Qual a SAF hoje que você fala que é séria? A do Bahia, que é o Grupo City, né? A do Bragantino, que é a Red Bull, mas o Red Bull não faz lá um investimento muito interessante, que para eles, esse moleque é bom, vem cá. Deu certo, vai embora, acabou. Vamos só se manter aqui, tá tudo certo. E o restante, tá aí pra todo mundo ver. A do Cruzeiro pode dar certo, porque o Pedrinho lá tem muito dinheiro. Mas também não tá indo muito bem, né? Tá bravo, ele tá bravo porque gastou dinheiro pra caramba e o time não decola. E o Vasco, Marcão? A receita do Vasco, a SAF do Vasco foi uma furada, 777. Né? E a do Botafogo? O Textor teve dificuldade pra pagar prêmio no começo do ano. Mas o que ele faz? Ele forma o jogador aqui, ele traz o cara aqui, olha, vem pra cá. Você vai jogar aqui até o ano que vem, até o final do ano. Fica tranquilo, no final do ano você já tá na Europa. Então, o Botafogo é uma barriga de aluguel. Vem, estaciona, tem um cara que tá lá, por exemplo, ele mandou uns 3 esse ano pra lá. Não tá bem lá, volta, vem pro Botafogo de volta, emprestado. Você joga, recupera e manda o cara de volta pra ver se tá certo. Eu tava falando, eu não acompanho o futebol fora do Brasil, não acompanho. Tanto é que quando o meu filho que acompanha, eu falei, mas de onde veio esse cara? Veio de não sei aonde, veio não sei o quê. Pra mim, tanto faz, porque pra ser bom tem que jogar no Corinthians. Não jogou no Corinthians, meia boca. Então é o seguinte, ele tava comentando isso. O Botafogo trouxe um cara que eu falei, Igor, bom jogador esse rapaz. Ele falou, mas já tá indo embora. Não era, na época era o Almada, né, que tava... O Almada já tava... Já tá indo embora. Mas como? Contratou, porque ele já leva para um time dele. Tá certo. E comentei com ele, tem que acabar com esse negócio, pessoal, de perder para um time, aspas, menor, de menor expressão, e falar que, também perdeu para esse time. Não tem mais bobo no futebol. O Brasil não é mais o melhor futebol do mundo. Tem que acabar com isso. Então, o que acontece? O cara, quando vai jogar contra o Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, ele dá vida, porque ele quer aparecer, porque ali o cara fala, esse moleque aí vai servir para nós. É a oportunidade da vida do cara. Concorda? O cara não vai correr de ladinho, ele vai correr para dar mesmo. O problema é que tá o futebol hoje brasileiro, assim, o moleque já sai da base, já ganhando bem hoje, já mete um brincão na orelha, nada contra. O cara mete uma chuteirinha colorida debaixo do braço, já mete uma correntona, né? E já empina o nariz aqui, ó. Mete um JBL aqui no ouvido, já tem marra. Você não vê ele saindo com a camisa do clube, você vê ele saindo com a camisa do Barcelona, do Real Madrid. O que você pretende? Eu quero ir pra Europa. O cara nem subiu ainda. Não quer mais jogar nem no Brasil. O cara nem subiu ainda. Antigamente, não, eu quero jogar no Corinthians, no São Paulo. Mas isso é o erro que ocorre da Lei Pelé e dos clubes que não se atentaram. Viraram, na verdade, o jogador que se dizia antigamente que era escravo do clube, hoje são 2 escravos, o jogador e o clube do empresário. Porque o clube, eu contratei o Igor, ele estourou esse ano, eu chego em você e falo, olha, vai dar aumento no meu jogador? Não, então eu vou levar ele embora. E o contrato? Agora, se ele tiver encostado com o Otávio Luan, e esse cara aí? Não, amigo, tá no contrato, desculpa. Né? Então acho que a Lei Pelé deveria estipular uma idade. Na minha visão, essa lei só poderia ser válida a partir dos 24 anos. Acho que até dos 16 aos 24 são 8 anos de profissionalismo. Teria que ser lei do passe.
E o último contrato, quando acabasse o último contrato, ó, o último contrato está sendo assinado agora. Quando acabar esse contrato com o clube tem direito a 50% da multa. Aí o cara chega e fala, ó, eu não pago 20 milhões o Igor, dou 2. Se eu aceitar, o problema é meu. Eu libero ele. Porque dos 24 aos 36, o cara tem 12 anos de futebol, no mínimo profissional. Ele vai ter mais tempo de liberdade do que preso ao clube, porque o clube gasta. E o clube não tem referência nenhuma. Agora, se tem lei do passe, o empresário pode ciscar, o jogador pode fazer, não sai se não me pagar. Mas, Marcão, me fala uma coisa. Primeiro, eu, particularmente, agora vou falar como advogado. Eu acho inconstitucional que tem liberdade de ir e vir. Você não pode prender alguém no Brasil, porque não, negativo, cara. Eu quero ir embora, eu vou embora e acabou, sabe? Ah, mas tem contrato. Ok, todo contrato, presta atenção. O cara quebrou o contrato. Não, todo contrato tem cláusula de rescisão. Obrigatoriamente, você tem que ter uma cláusula de rescisão. Senão você prende a pessoa de uma maneira que não... Pensou, você recebe uma oferta de emprego, você... Pô, tá trabalhando aqui, recebeu uma oferta de emprego na empresa, fala... Vai não. Tá, mas só que nessa questão do clube, é a única maneira de você proteger os clubes hoje no Brasil de vir esse alvoroço aqui internacional e do nada levar um moleque embora. Olha o caso do Denner, por exemplo. Não, mas me fala uma coisa, hoje em dia também com... Eu não sei, aí eu tô perguntando, eu não tô... Mas parece que com 24 anos na Europa hoje também já não tá valendo muita coisa. Não, não tá. Hoje, na verdade, os europeus viram que o brasileiro é cheio de nome toque, não é igual o argentino. O brasileiro quer chegar lá, ele quer tapete vermelho, ele quer cafuné. Se ele achar que tá com saudade da mamãe, ou leva a mamãe pra lá, ou ele quer voltar pro Brasil. Né? Tem tudo isso. O argentino jamais Lá eles estão contratando tudo mais jovem, né? Pra se adequar a esse ritmo. Pra ir acostumando. E mesmo Mas assim tá voltando já. O Vitor não, Roque. foi e não deu muito certo lá. Mas eu acho que é assim, se você fizesse isso aí, por exemplo, você dá uma barrada no moleque sair com 15, 16 anos. Dá uma segurada. Porque senão o clube vai gastar, vai formar. Olha o Denner, por exemplo. Vamos renovar, Denner? Falta 1 ano e meio acabar o contrato. Não vou renovar, não. Porque o empresário falou, não renova que eu já tenho uma proposta para te levar embora. Então, mas aí não tem proteção no clube. Não é polêmica, não. Mas eu acho o seguinte: tudo na vida tem um fator risco. Que nem você tem o teu canal. Você investe no canal. O pessoal às vezes pensa que é só ligar a câmera e toca o bar. Você investe. Mas de repente, o retorno pode ser bom, pode não ser. É um risco do negócio. O clube põe para formar. Em um jogador, o cara pagou tudo que ele fez de 10. Mas isso eu te garanto. Luiz vende muito mal. Já, mas daí já é outra coisa, né? Mas pergunta pro Palmeiras se eles não querem vender. Tudo que chegar lá com dizer quer comprar, quero. Quanto? Não sei quantos milhões. Mas é porque não é caro. Ó, boa noite, querido. Mas é a mesma coisa. Ó, então vou vender... nós voltamos ao início. O Corinthians tem que tomar um jeito. Ó, eu quero vender esse copo. Eu não preciso vender, mas eu quer comprar, eu vendo. Quanto é? Eu quero R$100. Você é louco? Mas R$100, agora se eu tô precisando, eu quero 50, eu te dou 30, é seu. Mas na vida assim é tudo, assim, né? É igual você vai numa loja vender um carro. Quanto custa o carro na tabela? 50. Quanto você me paga? Eu te pago 35. Não, menos que 40 eu não vendo. Amigão, eu na verdade te oferecer 30, eu vou pagar 32, vai. Nem 35 dá pra pagar mais. Não, menos 40. Aí ele sai pra dar uma volta com o carro dele. Quando ele vê que não vende, ele precisa de volta naquela loja. Eu tenho 32. Amigão, tá com os 32 e pô, cara, se não quiser, eu te pagar. Só que eu tenho 28 agora. Não, mas aí não dá. Fala, ó, pra te ajudar, vou te arrumar uns 30. Quer? Vou pegar 2 ali com um amigo meu. Porque você precisa. Quando você não precisa, você põe um anúncio na OLX, por exemplo, e deixa lá. Então vamos lá. Se essas contas não forem aprovadas, como é que fica? Bom, o estatuto é claro. Sim. Se as contas não forem aprovadas, o Augusto Mello é destituído do cargo. Aí é feito é marcada uma assembleia, né, uma nova eleição. Se eu não me engano, primeiro é afastado entre o vice. Entre o vice e aí é marcada uma eleição indireta. Indireta, né? O que aconteceu com o Andrés do Alibe. Só Exatamente. os conselheiros vão votar. Isso. E aí tem uns critérios para ver quem serão os candidatos. Aí um próximo presidente assume até o final de 26. E aí tem a eleição novamente. Aí a Assembleia de Sócios. Se as contas forem aprovadas, aí o Tuma também tem que marcar o impeachment que já está em andamento. Que está em andamento e tem um na gaveta, você sabe. Tem um engavetado.
Que aí o que ocorre? Se os conselheiros optarem pelo afastamento do Augusto, o Turma tem de 30 a 45 dias para marcar a Assembleia dos Sócios, para ver se os sócios querem dar sequência ou não. Aí, quer dizer, nessa brincadeira, o Corinthians corre um sério risco de chegar no meio do ano com o presidente, no mínimo, afastado. E aí fica a pergunta, como que vai fazer isso? E os sócios podem derrubar o afastamento. Em 45 dias é marcada uma Assembleia Geral, Isso. que o sócio volta e fala, ó, ele está afastado, vai ficar definitivamente afastado? Sim ou não? E aí pode-se votar pelo não. E aí ele volta. Ele volta. Aí eles vão entrar, vão fazer o solicitado E volta com uma força. Por quê? Porque como o Marcão falou, ali o ego, as chapinhas, eu quero ser... outra coisa, deixa eu falar uma coisa acho que, se eu não me engano, foi o Cereto, inclusive é amigo do Marcão. E eu gosto muito do Cereto. E também gosto do rapaz que faz lá com ele, como é que chama? Um loirinho. O Charles. Charles, eu gosto dos dois. Mas parece que teria sido ele que falou assim, pô, é muito estranho, o conselheiro não ganha nada, mas quer ficar lá, é muito estranho. Eu posso te garantir, Cereto, se é que foi você, que minha cabeça pode falhar, não ganha. Conselheiro não ganha. E qual a vantagem que tinha? Na minha época, você tinha uma carteirinha que você podia entrar por um portão X para assistir o jogo sem pagar. Eu ia com meu filho pequeno, o que nós fazíamos? Em portão normal. Eu ia pro portão normal. Eu não queria entrar com a carteirinha. Eu pagava meu ingresso e entrava. Porque eu acho que, antes de tudo, o conselheiro não é para usar o clube. Mas aí você tá lá trabalhando pro clube. Tá porque quer. É isso que eu sempre falei. Tá porque quer. Se você vê a briga para conseguir entrar numa chapinha, pô, deixa eu entrar na chapinha, já tá completo. Por quê? Porque é vaidade. Você vai lá. Agora, o que tem? Para quem falou, não lembro. Eu acho que foi o grande Cereto. Então, eu falo por mim. Mas então que vantagem a Olga leva? Network. Network fantástico. Eu estou sentado aqui do lado do Chibiri. Chibiri é um cara que é um advogado empresarial renomado. Do lado de cá eu tenho o Rashid, que transita junto com o Paulo Garcia, são amigos. Eu particularmente, precisei falar com o Paulo Garcia, me atendeu muito bem na época. Então, você tem network, você transita e quando você está no lugar certo, a oportunidade pode aparecer. É isso. Agora, ganhar, não. Quem ganha, se ganha, não estou falando, é alguém que está na torre. Os conselheiros é no térreo, lá no teatro. Até porque é aquela coisa, né? Você que eu sou conselheiro do Corinthians, não é mesmo? Que legal. E quando você vai assistir um jogo lá com você, hein? O cara já começa... Pronto, é isso. Né? Já começa ali. Isso mesmo. E quando você é diretor camisa. de alguma coisa, camisa... Os caras falam, dá pra você me arrumar camisa? Eu falei, camisa? Eu tenho a minha, que eu comprei. Você não leva minha camisa lá pra autografar? Isso sim. Isso, né? Então, isso a gente faz. Então, o cara já começa a ganhar alguma coisa ali. Eu também sou dessa opinião. Uma vez o Alexandre Rusni, eu dou nos meus bois, não tô nem aí. Ele foi pedir pro Duílio um camarote. Que ele alegou o seguinte: o presidente tem camarote e os vices também. Eu quero um camarote também. Se Porque eu sou fosse presidente do levar fé conselho. e fogo, tá certo. Porque eu trabalho de graça pro clube. Não. Ele tem que lembrar o seguinte: ele era vice-presidente, ele não pensou em dar um camarote pro presidente do conselho na época. E ele só se tornou vice-presidente para segurar a bronca do Andrés. Que a coisa é muito bem clara. Ele alegou, na época que o Turma pediu o impeachment o afastamento do Andrés, o Andrés ia ficar inelegível por 8 anos, porque as contas foram reprovadas. O Russo deu de ombro e falou: mas não, eu preciso de mais alegações, mais motivos para isso. E esse homem entrou em desespero para aprovar as contas do Andrés. Parecia aqueles bonecos da loja de escapamento. Tem que aprovar, né? Depois ele mesmo veio falar que não, deixa pra lá. E aí ele alegou isso, que ele tinha que ter um camarote, porque ele trabalhava de graça. Mas espera aí, alguém colocou uma arma na sua cabeça para ser presidente do conselho? Eu levo os conselheiros, não interessa. Eu não trago prejuízo pro clube. Como que não? Quanto custa um camarote? 250 a 300 pau. Por ano. Cada ingresso, eu lembro que na época, um jogo contra o Grêmio custava R$500. Ele tinha direito a 12 lugares. Você falou em R$6.000 só de ingresso. Peraí.
4 jogos na arena, 6 pau por ingresso, são 24 mil por mês. Tô falando em 300 mil reais só de ingresso no ano. Só de ingresso. Como que você não dá custo pro clube? Ninguém te obrigou a estar lá. Quem não quer é só sair, é simples assim. Até porque eu acho que para ser presidente do Corinthians, ser vice-presidente, presidente do conselho, cargo diretivo do clube, a pessoa tem que estar muito bem financeiramente. Essa é a grande verdade. Porque o cara trabalha com cifras astronômicas. Você vai falar um negócio, 200 milhões, 300 milhões. Então falar, Marcão, vamos fazer, falar de 5 milhões? O quê? Como é que é 5 milhões? Eu nem imagino como é. Então não é o seu mundo. Essa é a grande realidade. E outra, ninguém paga conta por amor ao clube. Se eu chegar na casa e falar, olha, eu não vou pagar o aluguel esse mês porque eu amo o Corinthians. E eu trabalho de graça em prol do Corinthians. Você não vai me cobrar, né? O cara vai mandar eu para um certo lugar com amor e tudo. E ainda vai passar talvez não passe nem gel. Vai ser com areia o amor que ele vai dar em mim. Então, são coisas que têm que ser bem claras. Essa é a grande realidade hoje. Porque é o seguinte, todo mundo briga por uma cadeira que ela deve 2 bilhões de reais. Eu estou falando de uma cadeira que não é uma cadeira, ela é uma bomba relógio. A hora que você senta na cadeira, não é mais o Antônio, é o presidente do Corinthians. E você vai ser metralhado 24 horas por dia, você precisa ter 40 horas por dia para ter um dia, você tem que chegar no clube às 8 da manhã, sabe-se lá que horas vai sair de lá, aonde você vê, difícil, quando você faz uma boa contratação, parabéns, hein, presidente, o time tá ruim, e aí, presidente, não vai ter contratação, não, você não pode andar na rua. Né? Então, quer dizer, é muito amor, hein? E gastar a fábula que gasta. Eu só queria entender isso. Outra, eu acho que o estatuto tem que mudar. Deveria ter salário para presidente, para vice, para diretor. Eu sou plenamente favorável. Por quê? E detalhe, ó, vai apresentar o imposto de renda. Tá aqui o imposto de renda, Antônio. Não, não, não. Papel aceita o que eu quiser colocar aqui. Eu quero, vocês têm 10 imóveis, eu quero a documentação dos 10 imóveis. Ele vai ficar como garantia. Eu te pago para isso. Eu quero garantias que você vai fazer aqui. Enquanto vai diminuir os contratos que você assinou, eu vou liberando os imóveis. Até o último contrato, você pelo menos um imóvel, isso aí não vou segurar. Eu quero ter certeza que não trouxe prejuízo ao clube. Começaria daí. Profissionalizar a coisa. Ah, quanto é um salário? 30, 40, 50 mil? Não, tem que ganhar 100 mil. Trabalha com milhões, que ganhe 100 mil. Mas aí ele tem um salário e é responsável pelo que ele fizer. 100 mil reais por mês, ninguém, nem quem é formado, ganha. Mas aí você tá num não, é um baita salário. Que qualquer jogador de base ganha 150. Sim, mas você concorda que é um baita salário? É ótimo. Pra quem hoje trabalha de graça? É ótimo. Ótimo. As pessoas falam, Marcão, você queria ser alguma coisa no Corinthians? Não, vou trabalhar. Como? Eu não posso. Agora por 100 mil, pô. Eu fui assessor, na época a carteira vinha escrito diretor. Por isso que o Augusto fala que ele era diretor da base, ele era assessor. Eu fui assessor administrativo. Na carteira eu tenho guardado. Está escrito diretor, mas eu não era diretor, eu era assessor. Então tem coisas que você toma conhecimento e tem coisas que você não toma conhecimento porque é quinto andar. Outra história. É conversa de gente grande, sabe? Até aqui você veio. Você limpou aqui tudo, mas agora para encerar o carro do presidente é outro profissional. Outro cara. Então você não tem. Me fala uma coisa, na sua opinião, antes da gente entrar em ingresso e no time, o que vai acontecer? Isso feeling, lógico que você não tem bola de cristal. Olha, hoje no departamento no Corinthians, para mim, só o financeiro está funcionando. Ah, por que só falando do financeiro? Porque fazia mais de 8 anos, para ser exato, são 8 anos e meio, que o Corinthians não pagava salários em dia para ninguém. Verdade. Nem para os jogadores, nem para funcionários. Nem para funcionar, verdade. Então, isso o Pedro conseguiu trazer para o clube. Isso é mérito. E tá pagando em dia? Tá pagando em dia. Só houve um atraso em janeiro, porque havia 33 milhões para receber da Globo e 14 milhões... Não, era 14 milhões da Globo. 42 milhões no total. Era 14 milhões da Globo e 33 milhões pelo 7º lugar do Brasileiro. Dava 47 milhões. Aí, por causa dessas coisas que... acho que eu não me lembro agora o nome foi o empresário do Yuri.
Bertolucci, não foi? Acho que é Bertolucci, não. Acho que é o Bertolucci. Não, acho que não é. Daqui a pouco eu lembro Bom, o nome dele. é. Entrou com a ação e bloqueou o dinheiro do Corinthians. O Corinthians teve que ir lá, pediu desbloqueio, aí explicou do RCE e tal. O juiz liberou no meio de janeiro. Aí o Corinthians pagou. Mesmo assim, ele fez uma federal que ia travar de novo. Foi uma briga grande. É. Até então, o Corinthians vinha pagando salários até antecipado. Teve um mês, acho que foi em dezembro, o Corinthians pagou no dia, certinho. Já teve jornalista dando notícia que o Corinthians tinha atrasado o salário. Vai pagar no dia atrasado? Teve uma vez que atrasou um dia. Porque não sei o que, um dia. Ele fala, atrasou o salário. Então, mas isso só acontece no Corinthians. Sim. São Paulo tá devendo 3, 4 meses de salário e ninguém falou nada. O problema no Corinthians vaza tudo. E as pessoas não se preocupam com o clube, se preocupam em vazar a notícia para prejudicar quem tá lá. Então eu acho que assim, é um mato sem cachorro. É difícil você fazer um prognóstico, só que tá tendo muitas ressalvas em relação às contas, né? Se as contas não forem aprovadas, acabou. Não tem o que falar. Na minha opinião, eu acho que o Augusto deveria vir a público antes da votação, vir a público antes de qualquer coisa, sabe? E principalmente chamar eu se fosse o presidente, chamaria o presidente do Conselho Deliberativo, indiferente da disputa que eles têm política ou não, convidaria o diretor financeiro, sabe? O presidente do CORE, tentar, de alguma maneira, olha, o que vocês acham que está errado aqui? Tentar fazer um movimento em prol do clube. Por quê? O impeachment hoje traz problemas para o Corinthians. Comercialmente falando. Complica a imagem do clube. Não aprovando as contas, o Corinthians está na água. Sabe aquele mergulho que o cara dá e desce? Ele não vai fazer. Ele não vai conseguir chegar lá. O financeiro vai ficar. Não vai chegar. Por quê? Você sabe disso. Não aprovando as contas, nenhuma instituição bancária não vai querer emprestar dinheiro pro Corinthians. Ninguém vai dar crédito. Aí corre para empresário de novo. Né? Aí corre para empresário, que é o famoso agiota do futebol. Que é a grande verdade. É uma agiotagem. E olha, a coisa melhor no mundo que tem é emprestar dinheiro para clube de futebol. Você empresta uma garrafa e recebe 5. Você tem a fazendinha de garantia. Você sabe que você vai receber. E os caras têm muito caixa. Então, para eles levar. Você precisa de quanto, Corinthians? 20 conto? Fica tranquilo. É no Pix? Tá tranquilo. Faz a folha de pagamento aí. A hora que estourar um moleque na base e ele vê que o moleque vai arrebentar mesmo, eu falo: olha, eu vou te arrumar mais 30, mas eu quero 20% naquele cara ali. 30, 40. É o que o Fernando Garcia ganhou dinheiro assim. Muitas vezes eu reclamei nossa, xinguei pra caramba o Fernando Garcia, mas é o negócio do cara, é o clube que procurou ele. Sim. E é o que acontece. Ele ganhou praticamente mais da metade do dinheiro do Arana, do Malcom, quando surgiu as vendas. E aí agora tem a saída do Denner. O do empresário, é claro, não vou renovar, vai vender. Por isso ia pegar 12 milhões parcelado. E antecipou o dinheiro, ia ficar em 8. Por isso conseguiu acho que 10 à vista, quase 11 à vista, e mais 4 por metas atingidas. É pouco, porque o zagueiro do Palmeiras foi por 40. E o Denner vai arrebentar lá fora. O moleque é muito bom de bola. Só que o clube não tem pra onde correr. Duas coisinhas. Primeiro, passou, eu quero voltar. Primeiro é o seguinte, eu agora vou falar como advogado. Por que o Augusto não deve responder a tudo que fala? Bate, o cara fica quieto. Como advogado, é uma estratégia que você deve utilizar. Por quê? Porque quem muito justifica tem o que justificar. E quando você recebe porrada e não fala, você só fala nos autos, sua chance de falar alguma coisa errada e depois, porque falou, meu velho pai falava, cuidado com as palavras, porque depois que falou, elas não conseguem voltar para dentro. Uhum. Então, você falou, o cara gravou, excelência, ele mesmo. Então, às vezes uma palavra mal colocada destrói teu processo. Então, fica quieto. Fica quieto e vai buscar alternativas de provar que o que estão falando é errado. É isso que você tem que fazer. Aonde? Nos autos. Porque depois você volta grandão. Eu vi ontem ele, torcida no Corinthians, tal. Nada aconteceu.
torcida do Corinthians, olha, conseguimos uma grande vitória na justiça. O Corinthians agora está entrando no eixo, parabéns aos advogados tal e tal. Pronto, ele deu uma resposta com um caso concreto. De vez de ficar, não conseguiu, você vê, você falou e não fez. Que nem ele falou que ia conseguir os name rights para a base. Do CT também, né? Do CT. Tava quase vendido. CT, Aí, resultado, não veio. Agora, ontem eu ouvi não sei quem lá, acho que foi o Casca, o Cascão, falando. Pô, você prometeu? Porque falou até logo, né, Marcão? Então, mas é aquela coisa, isso que eu falo, muitas vezes as pessoas dão notícia, nada contra ninguém. Corinthians, igual quando atrasou em janeiro. Corinthians atrasou salários. Só. E todo mundo criticando. Uhum. Mas ninguém explicou o porquê. Aí eu fui lá, falei, aconteceu isso. Não adianta só você falar, essa garrafa, ela é PET, tá, mas ela é feita do quê? Qual o motivo do atraso? Né? Eu acho que há coisas que o Augusto não deve falar, mas algumas ele deveria explicar sim. Uhum. Como, por exemplo, o Norman White, eu sei que do CT estava quase vendido. Uhum. Era realmente 300 milhões, 10 anos. Parte desse dinheiro ele ia usar para aumentar a arquibancada da arena. E outra parte para pagar a dívida. Legal. Uma coisa que até então nunca ninguém pensou em fazer. Era mérito dele. Mas o que acontece? Que Aí- não dá certo, o cara falou. Então, mas Que aí... nem, Marcão, você é feio pra caramba. Eu Você não. tem uma namorada bonita pra caramba. Antes de você anunciar que ela é tua namorada, pra ninguém te tomar, faz ela assinar o papel, filho. Ah, tá, Porque entendi. depois que assinou, ela não tem como Mas correr. você quer ver que eu sou um cara ajeitadinho. Voltando ao assunto, sobre o CT, o que eu quero dizer é o seguinte. Por exemplo, se ele tivesse, não foi concretizado o negócio, porque estourou a história da Vaidbet. Até ali, É o que você falou, que quando vem, quando se não aprovarem as contas, as empresas que possivelmente estão falando, epa, não vou me não meter vou nesse negócio. mais. Pô, eu sou uma empresa de investimento e tô filiando a um clube que não prova nem que as Nem- contas estão certas, pô. Nem eles sabem o que eles gastam. Tá certo. Então, o que estourou ali foi isso. Aí a culpa não é dele que estourou esse negócio. O Norman White da Arena Neoquímica, hoje a multa é bem menor do que era antigamente. Poderia buscar um novo parceiro? Poderia, até porque, vamos ser sinceros, e aí joga no peito do Andrés, quando foi feita a Arena Neoquímica, falava-se em 170 milhões de dólares. O Norman White por 20 anos. Que dava 400. 400 milhões na época. É. Isso em 2010. É. Se a gente pegar 170 milhões de dólares a R$6, meu Deus, é quase 1 bilhão. Passa, né? Não, passa no bilhão. Passa 1 milhão e 200. Não, 1 bilhão e alguma coisa. É. E ele vendeu por 50 milhões de dólares na época. A cotação total deu. Então o Chris perdeu mais de 100 milhões de dólares nessa brincadeira. E a pergunta que nunca ninguém explicou pra gente. O Allianz Parque já nasceu com o Norman Rights. É. Aí você tem um clube que tem dimensão FIFA, estádio padrão FIFA, é um estádio que abriu a Copa do Mundo, é o estádio, até então, do atual campeão do mundo, 2012, estou falando, é o estádio que teve semifinal de Copa do Mundo e não conseguiram vender o Norman Rights, foram vender na época da pandemia. E nessa época era difícil, né? Como que você Até consegue falaram na que foi pandemia e até não bom. consegue antes? Aí é aquele negócio. Vamos Né? deixar para cada um pensar o seu. Aí fica a interrogação, cada um tem a sua opinião. Mas no final, o que você acha que vai dar agora? Para eu ir pro time e pros ingressos, que eu tenho novidade. Olha, eu Você acha acho que vai acontecer o impeachment? Eu tô em cima do muro, mas a probabilidade hoje é maior pro impeachment do que... Eu acho que na Assembleia dos Conselheiros ele fica. E eu vou falar pelos sócios. Até então eu jurava que não passava. Agora, se por um acaso as contas vierem não aprovadas com ele, eu acho que infelizmente acabou a gestão. Não, Eu mas acho que o sim. Estatuto já faz isso, né? Salvo se o pessoal confundir o sócio. Porque tem muita gente lá dentro que fala o seguinte: mas se o Augusto sair, a RT volta com toda a força. Gente, eu não sei, eu não sou adivinho, eu ouço, transito e vou fazer um podcast lá de dentro, conversando com várias pessoas do clube, para vocês saberem como funciona. Mas eu acho que agora tem possibilidade até de passar lá. Olha, é assim, eu acho que na Assembleia, vamos supor que as contas são aprovadas.
o Romeu marca lá a reunião dos conselheiros. Os conselheiros vão barrar ele. Eu acho que dificilmente ele consegue. Mas ele tá angariando alguém há muitos. Tá, mas eu não sei se. Que vai ser suficiente. Ué, você pergunta, você votou em quem na eleição passada? Eu votei no outro, mas como é que um foi eleito e o outro que foi embora? Ninguém consegue explicar. Então, assim, eu não acredito. Eu acho que é difícil segurar dentro do conselho. Eu acho que pelos sócios, se as contas forem aprovadas, ele volta. Eu também acho. Porém, assim, volta uma vez. Na segunda, a coisa. Você não pode ficar toda hora indo voltando. Não é Big Brother. Uma hora você cai. Uma hora você cai. Mas se as contas não forem aprovadas, passa também pelos conselheiros e pelos sócios também? Não, eu acho que já é automático o impeachment, né? Não, se as contas não forem aprovadas, o que acontece? Existe. Assembleia. Não, existe, tem que ter um pedido, né, de afastamento. Que nem as contas do Andrés, um abraço ao Andrés aí. As contas do Andrés, em determinado momento, não foram aprovadas. Mas ninguém solicitou o afastamento. Mas se pedisse, iria afastar. Ah, não votar. Eu sei que o Roberto, um abraço para o Roberto, não chegou a passar no conselho. Eles tentaram, mas no conselho não passou. Aí barra aí, acabou. Agora, eu não vou falar o que eu não sei. Eu acho que aí é só estatuto do clube, é só pegar na internet, tá? Se as contas não forem aprovadas, eu acho que não é automaticamente, porque senão teria acontecido com o André. Alguém tem que solicitar. O Andrés já tinha saído do cargo, né? Aliás, o Andrés pedalou as contas 2 anos para isso mesmo, que não ia ser aprovado. Não, mas se você pensar em recurso e tal, porque aí tem medida judicial, não vamos a tanto. Vamos chegar no seguinte: se por um acaso for afastado, nós vamos ter, como você falou, um problema sério no meio do ano. Resolúvel? Claro, tudo é. O pior que tá, vou te falar. Bom, mas se não for afastado, eu acho que daqui para frente, sabe quando você toma um susto muito grande e aí você nunca mais quer arriscar? Se é que aconteceu alguma coisa errada. Pro bem do clube seria legal não ter impeachment e contas serem aprovadas. Pro bem do clube. Por quê? Porque o Corinthians vai precisar de dinheiro emprestado de novo, não tem jeito. Aliás, só tem um jeito, vender. E o Corinthians vai vender jogador no meio do ano. Pode esquecer. Sim. Vamos manter o time. Isso é frase ilusionista. E isso é uma coisa que alguns têm que parar de fazer. Olha, o elenco é maravilhoso, o time é muito bom. E se precisar, nós vamos atrás, vamos buscar no mercado. Não vai porque não tem dinheiro. Nós já vamos chegar lá agora. Rapidamente, ingressos. Eu falei, denunciei eu já comentei no começo? Bom, então foi denunciado e os robôs foram constatados, tá? Então não era sonho meu e nem como falou um seguidor do Marcão, abraço para ele, não sei quem foi. Marcão, isso aí deve ser, o doutor deve estar falando coisa, mas não é bem assim. Eu tenho os prints e eu autorizei o Marcão. O Marcão, por questão ética, não falou, mas eu autorizei. Pode dar meu nome. Tenho medo. Eu entro no clube de cabeça erguida, gente. E saio de cabeça erguida. Não tenho. A única coisa que eu vi, essa vez eu vi porque o meu filho foi comigo minuto a minuto. E o irônico foi 11 horas, não 11h01 esgotado. Aí eu falei, caramba, como é que. Não deu tempo de eu clicar, estava esgotado. Bom, agora time, Marca, o time, vamos lá. Eu vejo que você, às vezes a pessoa quer ouvir uma transmissão diferente, põe no canal do Marcão, tira o som da televisão e vai. Terça-feira não consegui ver o jogo, eu botei pra. Uma diversão, só que tem um detalhe. Você metendo pau no Bidu lá. Se prepara, porque o Marcão não se controla. Aí ele já mete o pau do jogador no meio do jogo. Bidu. Marcão. Bidu. Time, sabe quem tá me surpreendendo? O Donelli. Tadinho do Donelli, come a alma dele vivo, né? E ele tá lá quieto, coitado. No gol do América ele não teve culpa. Não. Na verdade, a culpa foi do seu Bidu, do seu Félix Torres, que foi uma lamba. Olha. Eu vou pôr. Amanhã você. Bidu, jantar na casa do Marcão, tá convidado. Cuidado pra você não ir pro forno. Só pra deixar claro.
E o André Ramalho chegou atrasado. O cara teve tempo de ajeitar a bola, arrumar o corpo, olhar, falar, vou colocar ali, ó. Aí não tem goleiro que pegue. Uma coisa que o Donelli tem que melhorar. Ele é um pouco mais baixo que eu. Ele tem que melhorar a envergadura. Como ele não tem tanta envergadura como o Hugo tem A 1,99. explosão, né? Ele tinha que melhorar a explosão e tinha que fazer o que o Ronaldo Giovanelli fazia. O Ronaldo não pulava em linha reta, ele pulava pra frente. Ele ganhava. Quando a bola tava subindo, ele tava vindo pra buscar a bola. Que se ela subir muito, acabou. Pessoal, o Cabeção, ex-goleiro do Corinthians, da seleção brasileira, ele passava todo dia no escritório antes de falecer. Muito amigo do meu pai, jogaram junto. Ele passava lá para nós batermos um papo. E eu gostava de perguntar como é que é a seleção, se fugia da concentração, como é que é, e contar os casos pitorescos. E ele contava. Uma vez o treinador lá da Copa de 54 ficou bravo com ele. O que ele fez? Estava chovendo e um frio lascado. Na época não tinha luva. Ele que trouxe a luva para o Brasil. O que ele fez? Ele fez o Pepe ficar chutando no gol a bola. Ele me chamava de Tonho. Ele falou, Tonho, o cara chutava que parecia um cavalo. E aquela bola estourava na minha mão com aquele gelo. Nossa! Ele fez eu ficar 1 hora lá tomando bolada do Pepe. Então tem coisas pitorescas. E ele falava o seguinte: escanteio, cruzamento, goleiro, meio do gol. Salvo quando vem o atacante com a bola dominada, que você tem que sair para cobrir o canto, diminuir a área, divisão de jogador. Cruzamento fica no meio do gol. E ele tem mania de correr. Eu não sei se posso estar falando bobagem, mas ele tem mania de correr pro primeiro pau. Eu acho que eu tenho tanto isso na cabeça, do Cabeção me ensinando, que eu presto atenção, ele vai pro primeiro pau e pum, toma sempre no... Mas isso tem profissionais para isso. Donelli, o que você acha? Vamos um por um. Donelli, olha, o Donelli tinha que ser emprestado, ganhar experiência, tomar um pouco de paulada lá fora. Porque é igual o Piton. Eu cheguei a chamar o Piton de Pitonto até no Corinthians. Eu apelidava o Piton de Pitonto. Mas eu sempre disse uma coisa: o Piton, se ele sair do Corinthians, ele joga a bola no outro time. Não dava pra ele a camisa do Corinthians. Pode ser que o Bidu ele foi bem no Cruzeiro. No outro time ele vai bem. Não dá pra ele no Corinthians. E chega uma hora que o cara é tão criticado que não vai dar mesmo. Vamos lá. O Donelli, você acha que então ele teria que ser emprestado? O Cauê para pegar cancha. O Felipe Longo e o Cauê é melhor que ele. Tem presença de goleiro e outra. Você não vê o Donelli abrir a boca com a defesa? O goleiro tem que falar. Mas não que nem o Ronaldo Giovanelli, né? Um abraço pro Jornal. Não, mas ele tava certo. Mas sabe que eu fico louco? Ele jogava com Baré, com Imbu, com Gravac. Certo. Ele tinha que tocar na chuteira. Mas sabe que eu fico louco? Eu não gosto disso. É o seguinte: o goleiro tomar gol, levantar. Ah, não. Pô, ele entregou toda a defesa pra torcida. Você entendeu? Quando você no meu escritório, ontem foi até gozar, aconteceu um equívoco. Eu peguei e falei, o erro foi meu. Eu sempre chamo. Aí veio o outro e falou, não, o erro foi meu. A gente disputa para ver quem errou, para corrigir. Agora, você chega, você entrega a todo mundo fazendo aquilo. É feio. Dida tomava gol, você não viu Dida acusar ninguém. O gol entrou na rede que eu tô aqui para defender. Acabou. Você não via aquele... Ronaldo já gostava. Mas é o jeito dele até hoje, né? Ronaldo é brincalhão, fanfarrão. Tá. Mas o Cássio, os últimos 3 anos, estava assim. Tava assim. Mas por quê? Já tinha perdido a explosão. E outra, ele entrou numa fase... Decadência, normal. É feio falar decadência? Não, normal. A carreira do jogador de futebol faz isso aqui, ela dá aquela planada, daqui a pouco o avião vai empicar. Isso é na vida, né? Então tá, ele tava numa fase já de menos... Declínio, vai. E aí, resultado... Aí você começa a querer transferir responsabilidade. Isso eu não acho legal. Vamos lá, lateral direito. Tem? Eu gosto do Mateuzinho. Hã? Eu gosto do Mateuzinho. Eu também gosto do Mateuzinho. Eu acho que sabe o que eu gosto? Eu gosto de gosto jogador que pede bola. Eu não gosto de jogador que se esconde. O Mateuzinho veio, você vê ele levantando sempre a mão. Mas também... Erra, mas... Quando ele erra os passes, ele também fica... Ele deve passar que é ácido no braço. Ele só fica com o braço assim. Ele só erra. Toma a bola nas costas. É uma avenida. Erra passes bizões de 2 metros. Às vezes ele acerta. Ele não se esconde do jogo. Não, ele não tem medo, sabe por quê? Porque ele veio de uma escola de torcida grande também. Até aí tudo bem. Né? Mas aquele acertou aquele chute, a bola bateu no cara, entrou, beleza. Mas o Mateuzinho, pra ser reserva, pra jogar assim,
num jogo festivo, no final do ano, legal. Legal, deixa o Mateuzinho lá. Falta um lateral direito. O Mateuzinho pra mim é fraco, o Léo Maná me decepcionou. Não, o Maná. Eu gostava muito dele na base, mas. O Maná pode ser que o que você falou valha pra ele. Emprestar o Maná também. Pra ver. Mas tem um menino na base, Caipira. o Caipira. Bom jogador. Tem o Jacaré lá. O Jacaré. Mas de onde vem esse jacaré que é bom É jogador, bom, cara. ele é forte. O mal do Caipira é que ele é muito franzino. Mas não seria. Ele Ele merecia é uma muito bom oportunidade. jogador. Porque o Fagner também era. Eu acho ele um mini Fagner. Mas o Caipira joga mais. O Caipira bem trabalhado seria muito melhor que o Fagner. Então, e o Fagner sempre foi baixinho e troncudo. Mas o Caipira é magrinho. Ele é igual o Bidon, Então, ele mas não precisa tem ganhar massa. Então, mas daí, sei lá. Eu Mas não é já entendo erro de disso. quem não prepara o garoto antes, né? Agora, Caipira eu gosto. o jacaré me lembra. Fisicamente o Zé Maria. Puta, me lembra o Zé Maria. Fortão e tal. Forte, corre meio balançando. Que o Zé, se via ele correr, ele corria assim. Mas aí cabe ao treinador preparar a José molecada. Maria Rodrigues não. Esse é o maior lateral de todos, isso aí é. Zaga Mas- central. Olha, o André Ramalho joga muita bola, mas tá mal esse ano. Ousado, né? Caiu Você demais. vê, todo mundo tem um período e às vezes, sabe? Mas eu acho que o André Ramalho, se você jogar num 3 zagueiros, por ele na sobra, ele sobra no jogo. Porque ele é aquele cara que ele põe a bola no chão, não dá chutão, ele olha, aí ele dá o passe certo. Ele tem um índice de aproveitamento de 97% dos passes. Praticamente não erra passe. E se eu sou o treinador do Corinthians, eu falo, André, vem cá. Você tá lento. Isso, lembra do jogo do América? Quando o cara pôs pra correr mesmo, ele ficou pra trás. No gol do América, você vê a lentidão dele. Fala, vem cá, André. O tio pra mim gostar de você, vem cá. Você vai virar primeiro volante. Só jogar nesse quadrado aqui pra mim. Você vai Mas você proteger não a zaga. queima os que são da posição. Não, mas é um cara que se chegar em primeiro volante, ele vai tomar conta da posição. Essa é a verdade. Ele sabe marcar, ele só não tem velocidade. Você imagina a saída de bola dele. Ele é bom jogador, mas eu acho que ele pode ali mesmo desempenhar. Porque eu acho assim, você tem, digamos, 4 volantes. Aí você pega um zagueiro e transforma em volante, os volantes falam, ô meu, nós somos uma merda mesmo, cara. Basicamente é isso. Caramba, puta que merda, hein, cacete. O Cafu não era volante, virou Vamos lateral embora direito. daqui, vamos pedir pra vender? Não, E mas aí- o Cafu era volante, virou lateral. Quarto zagueiro. O Gustavo Henrique é alto, vai bem, bola aérea, dá uma certa segurança, mas é outro zagueiro lento. O Corinthians precisa de usar. Pra jogar o Gustavo Henrique, você tem que ter um zagueiro veloz do lado Mas é dele. bom zagueiro. Bom na bola Eu aérea, eu acho. gosto. Mas ele não tem ninguém veloz do lado dele. Por exemplo, o André Ramalho, para jogar com o Gustavo Henrique e dar certo, você tem que ter 2 laterais que não exijam tanto deles a cobertura. Que não é o caso do Mateuzinho. Quem cai do lado direito tem que correr pelo Mateuzinho. Do lado esquerdo, quando joga o Bidu, aqui é um Pai Nosso, aqui é uma Ave Maria do outro lado esquerdo. E o Credo em Cruz, né? Pode rezar as 3 orações. Por quê? Tanto que no último jogo, você vê que o Félix era lá, saía para marcar e o Mateuzinho ficava na sobra. Você reparou? Eles invertiam a posição. O Félix ia dar o primeiro bote, o primeiro combate, e o Mateuzinho não, o Bidu, ele vinha para trás para ser o zagueiro. E no gol do América, onde estava o seu Bidu? Na frente. Perdido lá, tipo assim, ó. Ele tava fora da jogada. Então, assim, no segundo teve uma bola que o Bidu tava do lado direito da defesa, gente. E o Félix dando combate lá no setor dele. Isso não pode. Então, assim, eu acho que a zaga, o Gustavo Henrique é bom zagueiro, mas precisa de um cara veloz do lado dele. O Corinthians não tem esse zagueiro veloz. Tinha. Mas graças ao seu Silvinho, pela covardia dele em queimar o Gustavo. Raul começou muito bem, jogando fino da bola. Zagueiro canhoto, velocista, e tinha uma implosão física gigante. Aquele rapaz perdeu parte da família dele, e no jogo ele estava jogando muita bola, a mulher dele perde o filho, ele não joga contra o América de Minas, joga Gil e João Vitor. João Vitor joga muito, e o Gil já estava parecendo uma Kombi sem suspensão já. Já estava jogando só com o nome. Não era? Não saía do lugar. Sabe aquelas Kombi que os pneus estão abertos para fora? Era o Gil. Ao invés do Silvinho ser homem e colocar o Gil no banco, que era o que ele merecia, e jogar Raul e Gustavo, manter a moral do Raul, ele queimou o Raul. Depois o Raul virou aquele cara que dava voadora, porque o cara, ele queria ser Beckenbauer. Nossa, esse Raul Acabou. dava porrada pra caramba. Mas acabou, porque o moleque entrava em campo, ele queria mostrar o que ele não tinha pra Ele me mostrar. assusta igual nós vamos chegar num. Lateral esquerdo. Hã? Não, lateral da Bidu. Até o Angelério. O Angelério é bom jogador. Angelério é bom. Agora o Bidu precisa 3 Você orações. não gosta zero do Bidu. Não, o Bidu apoia Eu acho que- direitinho.
Ele Eu acho que apoia, ele vai bem. mas ele assim, ele erra passes bobos, ele demora pra recompor. Alguém tem que avisar pra ele que lateral tem obrigação de marcar. Aí ele fica fazendo não dá pra entender. Ele tem que entender que a obrigação é dele de fechar o setor, não do zagueiro. E ele virou um buraco. Aliás, lá de esquerda de vez do Corinthians, desde dos últimos 2 anos do Fábio Santos, é um buraco. Né? Então o Bidu não serve. Aquele Hugo Farias, me desculpa, vou ser sincero, é uma ofensa. Eu, se eu sou o Vladimir, eu vou lá e falo: você não vai jogar mais na minha posição. Sai daqui. Eu jogo com 78 anos. Deixa eu aqui. Porque o Hugo Farias é chamar meu pai de coxinha e minha mãe de esfirra. Não dá. Não dá. Primeiro volante, Marcão. Não, eu acho o Ranieri marca fofo. Gosto muito do José Martínez. Gosto da raça dele. Ele faz umas faltas e tal. Isso aí é um Raul, hein? Mas ele é um Todo cara... jogo ele entra pra capinar pela grama. Mas você viu que lá na Colômbia os caras vieram pra cima, ele que foi? Mas ele vai pra cima em todas. Então, mas ele segurou os caras respeitaram. E tem jogo que você tem que ter um cara desse. Não, mas O tudo Márcio bem. era assim. O Márcio Mas Bittencourt. espera, nós não podemos todo jogo ficar respirando fundo porque ele já tomou o amarelo Ele é logo bom, de a cara. gente elogia ele também. Não, eu gosto, mas eu só acho que ele tem que falar pra ele, Mas queridão, não pode jogar com 10 Então, aqui não, hein? Mas se você coloca ele, por exemplo, num 3-5-2, eu já sugeri isso. Eu, se eu sou técnico, eu transformo ele num ala direita. Porque ele tem habilidade, ele sabe fazer jogada de linha de fundo. Parece que faz. Ele é habilidoso. Mas eu gosto dele, gosto do Rian. O Rian é um jogador que não aparece pra torcida. Também gosto. Mas é um menino que ele faz um trabalho formiguinha. O Rian, ele carrega o piano, ele faz um ele trabalho não aparece, sujo. ele faz o que tem que fazer. Ele corre o tempo todo, ele briga o tempo todo, ele pega a bola, Agora, no último jogo, colocaram o Rian pra jogar mais à frente, aí, coitado, aí arrebenta. Sabe quem moleque. fazia isso, claro, guardando essas devidas proporções? O Dunga. Dunga. O Dunga era aquele negócio, pegava e entregava, o simples. Pegava e entregava, pegava e entregava. Gosto do Rian. E tinha personalidade E o que hoje Charles? é muito novo. Charles. Até pra correr ele corre errado. Ele fala que o Charles corre meu pai errado. Eu gosta. acho ele bom jogador. Você acha? Acho Meu ele pai bom gosta. jogador. Acho É um quando homem de fé mesmo. eu fico falando pra ele no jogo contra o Palmeiras, substituição. Tem que ter o Charles pra tirar a bola de cabeça. Mete o alemão alto lá. Agora tá na hora, mete o alemão alto lá. E os contra-ataques que ele dá de graça? Que ele toda hora ele arma um contra-ataque pra alguém. Ele é uma O que mãe. você me fala Bom, melhor jogador do time, pra mim, pessoalmente, acho que não é pra mim, mas é o Carrilho. Né? Carrilho é craque. Eu também acho. Carrilho é aquilo que eu falo. Ele não corre, ele faz a bola correr. Não, é o craque. Ele joga parecendo um Falcão, cara. Cabeça erguida, passada larga. Não perde a passada não por nada. Não tem medo de receber a bola. Se apresenta. É um cara que realmente... E ele tem... Pena é que ele tem 34 anos. Né? E 34 anos é o que você falou outro dia no programa. Que o pessoal tava... Pô, não tem que poupar gente. Você mata o... Você acaba com o cara. Não, e olha que ele não foi desenvolvido como meia, né? Foi desenvolvido como ponta ainda. Foi virar meia agora. E você vê que ele é um cara que ele Mas pega a bola... Você foi atleta, Marcão. Ele joga na cabeça erguida. Sim, não perde a passada e ele protege. É que o Rincon ele tinha uma forma diferente de proteger a bola, guardadas as devidas proporções. O Rincon não é legal colocar o pé em cima da bola. Aqui ninguém vai pegar a bola, não. A bola é minha. Ninguém vai pegar a bola. Acabou, a bola é minha. O Rincon tinha o cotovelo afiado. Aí ele fazia assim. Hoje em dia ele ia tomar porque hoje em dia esse negócio de dar porrada aí toda hora. Ele olhar pra cara do cara e falar: você quer o que aqui? O cara fala: não, fica com a bola, deixa pra lá. Marcão, mas esse Carrilho. Mas o Carrilho tem esse domínio de bola igual o Rincon. E onde foram achar esse rapaz? Tava na Mundo Segunda divisão da Arábia. Já tinha trabalhado com. Ele tinha trabalhado com o Ramon Dias já. E o Carrilho faz uma coisa que o jogador de futebol profissional tem obrigação de fazer. Eu passo a bola pro Igor, eu já viro opção pra receber. Isso, ele entrega. Ou tô aqui e outra. Você vê que ele entrou, o time tava jogando o esquema do Jabuti, bola pra trás e lenta, né? Com isso o Matheusinho pega, ele arma, ele olha, ele volta pra trás. Puta, me dá um nervoso. Meu pai do céu, aí fica de Félix pra Gustavo, de Gustavo pra André. E aquela posse de bola estéreo, que não vai fazer nada pra ninguém. Ele é unanimidade hoje. Será que aguenta 2 anos ainda, mano? Bem com cuidado. Você vê que ele entrou, na primeira bola que ele pegou, ele gira em cima do marcador, ele abriu um buraco desse tamanho na defesa, não toma, Matheusinho, entra. Aquele toque que ele dá pro Matheusinho, cara, eu falei pro Rico, esse cara é um gênio. Ele é um maestro da bola.
Muita bola. Eu fico comentando com meu filho e a gente briga, porque ele... Eu não acho que um jogo... Eu acho que o cara tem que ser útil pro time. Não adianta ser um cracão. O Zico era o Zico. O resto corria para ele. O volante. O Sócrates era o Sócrates. O Rivelino, ele parece... Guardando-se. É o Memphis. Ele andava. O Rivelino andava. Só que... Resolvia. Acabou. Ele põe os caras para fazer... Rivelino. O Memphis é uma coisa, eu fico puto com ele, mas eu falo, cara, o pior é que ele tem qualidade. Você vê, de repente, ele enfia umas bolas que o cara, o Yuri Alberto inteligente, já tá se dando bem com ele. Tá me lembrando Nilmar e Teves. Você lembra? Nilmar e Teves, ele acha um buraco num espaço mínimo. Pequenininho, futebol de salão. Mínimo. Futebol de salão. Por isso que os caras que nem reclamam que ele não corre tanto, porque os caras sabem que a bola vai cair no pé dele, e outra, ele segura, ele dribla, ele consegue cavar uma falta. Ele pede pro time acalmar. E apesar que isso me dá um frio na barriga. Quando é pra provocar, deixa com ele, que ele já aprendeu a provocar. Você vê que ele toma a chegada, quando ele subiu na bola, ele fica sentado olhando. O que acontece? Nossa, que estão correndo aqui perto de mim? Mas o Bidon. Muito bom jogador, tem muito pra crescer. Joga de cabeça. Eu acompanho o Bidon desde a base. Na base o Bidon batia falta, escanteio. Tanto que na Copinha ele é o melhor jogador jogando quase como um 10. Talvez falte pro Ramon coragem de pôr o Bidon pra ser esse menino. E tem que ser, porque ele não é marcador. Não é, e ele tecnicamente ele é bom de bola. É que pra peitar o Carrilho agora não dá. Não, mas o Carrilho... mas não é nem na posição do Carrilho. Não, mas aí você pode fazer o seguinte. Jogar ele na ponta, você perde muito. Não, você pode colocar o Carrilho como um do time. No lugar do Garro, até o Garro voltar. Até melhor que o Carrilho correria menos. E pôr o Bidon na do Carrilho. Eu tinha críticas ao Bidon. Eu achava que ele fazia muito a onda de surf. Mas ele tá entrando numa fase estável. Mas é o Carrilho. Achando que ele... Ele, o Carrilho, ele parecia um Sócrates e Palinha. Lembra que o Sócrates falou assim, ó... Eu era o cérebro, o Palinha era as pernas. Sim. O Carrilho é o cérebro, o Bidon virou as pernas dele. E o Bidon, tecnicamente, por ser muito inteligente, dá o encaixe. Então, quando você tinha Martínez, Carrilho, Bidon e Garro, você tinha um meio-campo que o Memphis e o Yuri estavam deitando o cabelo ano passado. Por quê? Quando os caras cercavam o Garro, ele tinha o Bidon para vir por trás, tinha o Carrilho. E aí sobrava espaço pro Garro jogar. E o Bidon já embora, né? Não, mas daí tem que ir, gente. Não tem como. É um dos que deve ir embora esse ano. Outra, agora, o Memphis, vamos deixar para lá, porque o Memphis comentar o Memphis sei lá, cada um vai ter gente que é o tipo do cara ou ama ou odeia. Pronto. Não tem meio termo. O Memphis é assim, eu acho ele realmente o cara é acima da média. Pode falar o que quiser dele. Sim. Ele não tá correndo muito igual ano passado, só que é um cara que é o seguinte, quando ele pega a bola, ele tem objetividade, ele vai em busca do gol. Ele é um cara, aquilo que a gente falou, ele acha um espaço onde não tem, é uma cavadinha de bola que ele dá, que ele põe o cara na cara do gol. E ele comanda o time em campo. Ele pede a calma, E ele é aquele cara que pega a bola e vem 2, 3 caras em cima dele. Você vê que o Corinthians contra o América começou a tocar bola, tava perdendo de 1-0. E eu falando pro meu filho, depois põe PQP. Pô, tá perdendo, vamos pra cima! Vamos, pô. Mas é assim, o time aprendeu a ter um pouquinho de paciência. Você lembra na semifinal? Não tinha qualidade. A hora que entrou o Carrilho, entrou o Bidon, aí o time começou... Você lembra? Corinthians e Santos, semifinal do Paulista, quando o Ricardinho fez aquele gol aos 45. Ele faz o corta-luz com o Marcelinho. Isso, mas daí eles tocavam. Eu falava, pô, tá perdendo. Mas de repente o time foi chegando, estava montado. Eu falo para ele, vamos ver se você concorda. Quem fazia muito isso, que até cansava de ver o time tocar a bola e de repente espetava e ia, era o Parreira. Parreira fazia isso. Parreira. Mas o Parreira tinha Marcelinho de um, a Vanderlei fez isso, né? Ele tinha o Gil do outro. Então, ele começou a jogada aqui e o Kleber de lateral esquerdo. Mas o que ele tinha? Ele tinha a opção, o Rogério era lateral direito. E ele começou a jogada, foi pro fundo, o Gil corta o zagueiro do Santos, bate para trás, e o Marcelinho e o Ricardinho fala, deixa. Isso. O Marcelinho só faz o corta-luz e ele entra batendo. Mas ali você vê que é a qualidade. Foi o dia que eu mais vibrei na minha vida, você acredita? Não foi em campeonato, foi isso. Mas foi a qualidade. Você vai falar, por exemplo, pro Bidu fazer o corta-luz e pro Mateuzinho fazer o gol. Tá vendo com o Bidu.
Não vai. Edu, jantar hoje, hein? Não vai virar. O Maicon acabou com o futebol, gente. Infelizmente o Maicon realmente São várias cirurgias no joelho que faz com que o cara não tenha o desempenho que ele tem até noção, mas aí o corpo já não permite. Não, né? porque o Maicon teve uma cirurgia séria no joelho e para recompor o menisco de um joelho, tiraram do outro. Ele ficou com as duas pernas engessadas. Quando ele volta pro Corinthians, ele volta um pouco depois dessa cirurgia. Ele veio para pegar ritmo aqui, negócio da guerra e tal. No primeiro jogo contra o Boca, ele arrebentou, fez 2 gols, pisou na área. Era o Maicon que a gente conhecia. De lá pra cá, o Maicon, metade dos jogos dele é departamento médico. E você vê que ele não desenvolve, ele não marca, ele não tem pegada, ele não chega atrasado, não dá mais. Me fala dos dois, Yuri Alberto e Hector. Yuri, raça, força, vontade, velocidade. Quase mataram o cara de tanto criticar, coitado. Mas ele... Eu defendia. Não, mas os gols que ele... Eu defendi o Yuri até um ponto. Não, chegou no final, falei, eu defendi, o Igor é testemunha. Só você acha. Mas eu acho que ele tem qualidade, calma. Tem, mas teve uma época que não dava como. Não tinha. Mas eu que nem o Marcão. O Marcão quer almoçar o Bidu. Mas é um cara de 20 então e poucos anos. 26 anos. Já tem 26. 25 para 26, então, na época, não, tem 24. 25, o né? Yuri. Não, ele é mais novo. O Bidu. O Yuri tem 23 ainda. O Mateuzinho também é novo. 24. O Yuri, na época, o jogador ele tropeçava sozinho. Com 27, 28, até 30. Então o Hugo já apodreceu, que tem 27 e não joga bola. Você sabe que Hugo Farias. Eu ia falar isso aí, o Hugo. Ele também elogia o Hugo de vez em eu quando. elogio quem manda muita lembrança pro Hugo é o Estevão do Palmeiras, viu? Ele manda muitas lembranças pro Hugo. Ele não joga com o Hugo. Ele não joga com o Hugo. Que ele jogou. Eu não vi esse cara fazer nada contra o Palmeiras. Mas ele não tava mais o Hugo. 3 jogos. Tava Angileri. Tá, mas o Hugo, quando jogou, eu não vi o Hugo tomar chapéu desse cara, não. Porque ele é bom jogador, hein? E tem um detalhe interessante. Ele dribla em direção à área. Aqui você não me toca. Ele é vivo esse moleque. Mas aquele entrega de bola errada lá atrás também. Não, mas você não acha que também a cabecinha já tá ali? Não. Tem 3 anos de contrato. Não, ele tá falando do... Não, eu tô falando do menino do Palmeiras. Você não acha que a cabeça já tá ali? Já. O olho bem que vem. Já tá vendido. Hein? Eu vou me machucar aqui. Chega o Luizão contra a Portuguesa. Tava lá, Marcão. Eu lembro que ele tava ia pra Alemanha. Puta que azar. Quebraram o cara. Bom, voltando, Yuri e o Hector. Então, o Hector demorou muito. Eu sempre falava, vamos ter calma com o Hector. Cara, eu não vi esse cara jogar, E aí eu falei, cara, vocês, que viram nesse cara? Aí eu vi o Hugo Souza falando, não, ele jogou comigo lá em Portugal, bom atacante. Eu falei, cara, eu tenho que ver alguma coisa desse cara, eu tenho que ver esse cara. Aí eu fui ver uns jogos lá em Portugal. E aí eu percebi, eu comecei a falar isso na live. Falei, olha, esse cara joga dentro da área. Só dentro da área. Se você pôr dentro da área e alimentar ele, dá alguma coisa. Agora, se ele sair fora da área, acabou. Então ele jogaria bem no Palmeiras, que só cruza a bola na área. Pode ser. O Flaco Lopes é um Hector. E o cara do Vasco também. O Vegetes. Ele vive de cabeça só. Então, aí o que aconteceu? Ele demorou para se adaptar, ele pegou Covid, ele chegou aqui, mal treinou, teve distensão muscular, foi pro jogo. Todo mundo chegava no passado aqui, não treinava, descia do avião, colocava a camisa e ia pro estádio. Demorou para ele se adaptar. Assim, no último primeiro jogo, ele marcou o gol contra o Bahia, foi um alívio para ele. Mas esse jogo do América, que deram um jogo inteiro para ele, teve com quem jogar, que até então o Hector entrava com o time remendado. Jogava o Hugo, aí jogava não sei quem, jogava mais não sei quem aqui. Nunca ele teve um cara, ele não tinha jogado com o Carrillo da vida. De repente colocou alguém que coloca a bola para ele na área. Ele deu aquele cabeceio que foi mérito do goleiro pegar aquela bola. Uhum. E ali você viu que ele teve recurso, que a bola estava abaixo, ele ia entrar batendo e não conseguiu. Aquela bola que ele entrou batendo, se você olhar, tem um zagueiro colado nele, que ele bate cruzado para fora, ele consegue chutar, tirando do zagueiro e do goleiro. Mas foi para fora, mas ele conseguiu tirar dos dois. Normalmente um cabeçudo chuta, pega nas pernas do zagueiro e tal, ele conseguiu tirar do cara. Eu acho que hoje em dia, na fase que tá, o Yuri caçapa. Não. É que aquela ali não dava porque tava bem em cima, eu acho. Inclusive essa jogada que ele fez de cabeça, eu lembro que o Yuri fez uma linda, quase igual no meio campo. Que ele tentou dar, lembro que ele ajoelhou para dar uma cabeçada. Os caras, pelo amor de Deus!
Aí depois ele faz o pivô pro Mateuzinho. E se vê que ele foi inteligente, que o Mateuzinho dá a bola pra ele dá um tapa de primeiro no Mateuzinho e vira o corpo em direção ao gol. Ele fez a parede certinha. Além dele fazer o pivô, ele puxou o marcador. Quando ele vira em direção à área, o zagueiro fala, não vou ficar esperando, vou atrás dele. O Mateuzinho é craque, é caixa. Aí veio o outro zagueiro, a bola bateu no zagueiro e entrou. Craque. Não, ele fez de propósito. O Mateuzinho chutou no zagueiro pra subir. Então, você não quer comprar por 4 milhões e meio de euros, não? Pra encerrar, Marcão, e o nosso meia que ninguém sabe o que acontece? Qual? Adivinha. Igor encostado? Agora Igor encostado? É, porque ele faz curso de enfermagem, né? Ele deve estar se formando já, logo ele sai. Porque o cara é um jogo em 5 meses de departamento médico, não dá. O Igor Coronado, ele tem lampejos de bom jogador. Tem. Tecnicamente ele sabe jogar bola. Mas é um cara que joga contra o Velo Clube, aí ele vai lá, marca, dribla 4, 5, faz um golaço, aí ele vai pra torcida, né? Mas chega no jogo grande, o cara some. Jogou no último jogo, machuquei meu ombro, não dá pra viajar. Aí o Yuri viajou com o ombro machucado. O Igor tá com um osso saltado aqui, se você ver ele sem Então, é um cara que se tiver uma unha encravada, não joga. Eu acho que o futebol dele, que ele chegou aqui no Brasil com 70 malas, né? Eu acho que ele esqueceu alguma lá na Arábia que ficou a bola, o futebol dele ficou lá. 2 milhões por mês. Agora é 1,5, já pagou. 500, né? É 1,5. É 1 milhão de salários e 500 de luvas. Que o parte do empresário já recebeu. 1 ano e meio. E vai acabar o contrato no final. Não tem que renovar. Final do ano já. Agora o Garro é sensacional. Esse aí eu nem comentei porque ele tá numa fase difícil em tudo na vida e mesmo assim. Joga muita bola. Na final ele falou: olha, se eu conseguir andar, eu vou pro campo. Você até comentou no teu programa que ele desceu a escada e falou: se eu conseguir levantar a cama, eu jogo. E jogou. O Romero, a gente às vezes critica o Romero pra caramba, mas eu gosto do Romero que é uma coisa, ele sabe que é o Corinthians. E uma coisa que o Romero tem, que poucos jogadores têm, é disciplina. Ele é aquele cara, se ele ficar no banco de reserva, ele... Ok. Você vai ser lateral. Preciso de você ser travante hoje. Sabe quem é esse aí? Você postou uma foto dele outro dia. Quem? Wilson Mano. O Romero só não jogou no gol, né? O Wilson Mano vem do 15 Piracicaba pro Corinthians, acho que 84 para 85. 86 ele sobe já. E ele joga de tudo quanto é posição. Sim, jogou de todos. De lateral a ponta esquerda ele jogou em todos. Só não jogou no gol. O cara fala assim, e na época era feio ser polivalente. O cara que joga em muito não joga em nenhuma, não vai pra seleção, ele jogava em todos. Hoje, se você tiver um jogador assim, vale trilhões. Porque é um cara que cobre qualquer situação. Mas hoje o futebol pede que os jogadores façam mais de uma função. Agora, por exemplo, eu acho que o Thales Magno, não sei o que aconteceu, murchou o futebol dele. É bom jogador, é fácil. Eu gosto, mas miou o futebol dele. Agora eu acho, por exemplo, não dá. O Palácios. Fiquei sabendo uma do Palácios aí. Que é o seguinte. Exclamação. Não sei se de repente essa informação é verídica. Ele está recuperado, está 100%. Hoje é considerado o quarto lateral esquerdo. O Corinthians é o único time no Brasil que tem 4 laterais esquerdos. E parece que existe um termo que quebra muito na night. Esse é porque o Ramon falou, não, querido, agora tu não é bem assim. Então, isso são coisas que a gente ouve e não se confirma. Se é que é verdade, é por isso que ele não vai para jogos. Então, mas assim, o Edmundo vive na night, o Romário e tal. Eu acho que assim. Eles são excepcionais. Né? Mas eu acho que assim, não vai casar com a sua filha, não vai casar com a minha, não vai ser meu parente. Ele cumpre as obrigações dele? O Ralf, gente. Mas se o cara chega travado de manhã para treinar... Aí não. Porque mesmo que não chegue bem, mas o cara chega lá, meu... Porque você sabe, você já foi... Sim. A tua namorada tá aqui, eu não vou contar teus podres que eu sei. Mas isso aqui já virou às noites, aí você chega bem para jogar lá. Onde você jogava? Você jogava? Joguei na Araçatuba, joguei no time interior. Aí, você chegava lá para treinar depois da noitada? Não, depois da noitada. Uma que dia de jogo a gente nem pensava nisso. A gente pensava assim, durante a semana eu vou treinar. Depois do jogo, amanhã era folga, não tem que dar satisfação na minha vida. Mas era uma coisa, aí entra aquilo que eu falo do Donelli. Eu comecei jogando como pivô, por exemplo, e quando eu vi
que eu em 93, eu tava começando a encarar cara de 2,5, 2,8, não ia sobrar nada pra mim. Eu só tinha duas opções. Ou eu comecei a ser os caras chamam de um terceiro pivô, que era um ala que caía mais por dentro do garrafão, ou eu me antecipava aos caras. Eu tinha que ter alguma vantagem. E eu tinha que trabalhar muito a minha impulsão. Porque mesmo eu subindo muito, eu era muito menor que os caras. Sim. Aí eu era muito argentino na quadra, né? Eu pisava no pé do cara, o cara errava, eu... Aí eu passava, você é ruim, meu. Provocando o cara no jogo todinho. Até o cara me bater. Aí eu olhava pro juiz e falava, juizão, é boxe não, juiz. É basquete, juizão. Tá batendo, aí não dá. Entendeu? Mas era o meu jogo. Eu tinha que... Pô, mas eu peguei um cara, tinha 2,10 de altura. Eu olhei e falei... Fora a mão. Eu falei, a muralha da China. Aí eu tinha dois caras que jogavam comigo e vocês dar risada. Eu tinha o Leosandro e o Crisão. E o Crisão, lembra da primeira, do Esquadrão Classe A, a primeira versão? Ele usava aquele só aquele topete aqui, aquela crista, né? E o Moicano, né? Moicano, e ele era forte de natureza, bicho. Bicho era um cavalo. Aí eu falava, era magrinho. E o Leo Sandro tinha 2,10 de altura e o Negrão era mais gordão, mas era bem forte, né? Ele tinha um zoião grande e falou assim, ô Marcão, se qualquer coisa nós toma aí. Eu falei, beleza. Aí quando nós ia jogar, eu falei, pô, era magrinho. O cara começou a bater, eu falei, vamos arrumar uma confusão. Aí eu, o cara bateu, o cara, eu falei, o quê, cara? Você quer arrumar briga aqui? Aí veio o Negão, eu falei, aí, tava querendo falar com você aqui, é do seu tamanho. E aí, irmão, vem aí agora. É que, aí, tá mexendo com o meu parceiro aí? Eu falei, gostei dessa. Ninguém mexia. Eu podia fazer a graça que fosse na quadra. Eu tinha meu segurança na quadra. E tem jogador que é assim. Mas tem cara que tem que ter pegada, entendeu? Tem hora que o cara tem que se adaptar. E eu acho que, por exemplo, o Hector, voltando a falar com isso, vai ajudar muito ainda. Não é craque. Vai ajudar muito. Não é o Geraldão? Não, acho que o jogador é mais jogador ainda. Mas vai ajudar. Vai ser aquele cara. Ele é o Flaco Lopes que o Palmeiras tem lá. É aquele cara da última bola que vai empurrar a bola pra dentro. Ele é isso. E é o que a gente precisa em alguns jogos. Sim. E o Yuri vai embora? E o Yuri, se chegar. O presidente fala que 30 milhões de euros a parte do Corinthians ele entrega. Mas eu falo, se chegar a 25, eu duvido que ele não vende. Precisa de dinheiro. E ó, o Garro teve uma proposta de 25, o Corinthians segurou. O Zenit chegou em 30, o Corinthians pediu 40. E o Garro quer ir. Mas eu entendo lá do Garro. Não, estão pondo muito dinheiro pra ele jogar lá. Não, ele falou, chegou minha hora de fazer minha independência financeira. Tem que entender. E o Zenit vai voltar com tudo de novo em cima do Corinthians. Porque não contratou o Matheus Pereira, não contratou ninguém, eles querem o Garro. Há quem diga que o Zenit vai bater nos 34, 35 pau. Não sei se vai chegar a isso. Mas eu tenho uma opinião, chegar com 32 nesse momento, o Corinthians vende. E aí eu sou a favor. Muita gente vai me xingar agora. É o craque do time, Cara, ele tem 27 anos, vai fazer 28. O Corinthians pagou 6 milhões de dólares nele. Nunca mais o Corinthians vai vender um jogador dessa idade por esse valor. Marcão, se o Corinthians puser um olheiro na Argentina, ele acha segunda outro. Divisão, campeonato de feira na Argentina, acha jogador. Precisa muito, até a Copa das Favelas, você vai achar o Black Bom, o Patrick de Paula saiu de lá. Que eu acho que na Copa da Favela os caras já são, pelo que eu vi, já tem idade. Apesar que eu não sou contra. Não sei se foi o Paulinho, não, o Elias. Elias. Saiu da várzea já tarde. O Elias, ele foi base no Palmeiras, ele era centroavante. O Palmeiras dispensou ele ficou jogando na várzea. Aí a Ponte levou ele para ser volante. Aí ele arrebentou e veio pro Corinthians. Assim, o Liedson, né? O Liedson estourou tarde. Mas eu acho que assim, às vezes, eu tenho um amigo meu, o Chumi, um abraço pra ele, tem um vídeo chamado Giovanni. É um moleque canhotinha, bom meia. Não tô falando que é craque, mas é um bom meia. Serviria pra muitos times aí. Os caras não dão chance, o moleque tem 19 anos já. Não dá. Hoje em dia, a não ser que... E eu sou contra isso. O Augusto era uma promessa. Aqui vai voltar a ter peneira que não era antigamente. Eu moro no Parque São Jorge desde que nasci. Ficava uma fila de moleque lá. Sabe? E tudo o cara com a chuteirinha embaixo do braço. Veio aqui o Colombo, contou como é que foi as peneiras dele. Só que não virou nada. E eu falo, no meu escritório passam pais no meio da tarde levando o menino pro Corinthians, que tá jogando. Gente,
o cara chega a largar o serviço dele, que é 4 horas da tarde, 3 horas da tarde, para investir tanto no menino que assim, não, meu emprego é levar você pro... Deu certo, eu tô rico, não deu, acabou. Não é assim a vida. Marcão, eu vou te agradecer e nós vamos bater vários papos ainda durante várias vezes e vamos torcer para que não saia nada na polícia que infelizmente acabe com o nosso povo. Porque senão, realmente eu acho que se continuar assim e não tiver uma gestão de choque real, vai ter muito para onde correr. Não? Eu acho que para uma próxima eleição, eu só acho 2 nomes interessantes para ser presidente do Corinthians. O Rosalá e o Pedro Silveira. Tá, 2 caras que trabalham com o mercado, trabalham com finanças, que tem a torcida vê com bons olhos. Conheço os 2, sei da competência dos 2. E olha, mesmo esses 2 se tornando presidente do Corinthians numa próxima eleição, se essa carruagem bater em 3 pau de dívida, não há... ou o Corinthians cria um fundo imobiliário, que eu acho que é uma saída, arrecadaria 1 bilhão e alguma coisa, tá? Para amortizar essa dívida. E começa a tentar de alguma maneira buscar investidor, mas para que tenha investidor tem que ser uma gestão que o cara acredite. O Atlético deve mais do que a gente, a proporção. Porque nós temos o estádio ainda. O Atlético deve 1 bilhão e 800 sem estádio. Se não tiver um cara que vai apresentar um projeto sério. Porque o Palmeiras não tinha dinheiro para pagar a conta de água 10 anos atrás. Paulo Nobre assumiu lá e estavam cortando água e luz dos caras. Mas são abnegados. Mas a água podia cortar porco não toma banho. São cara que nem o Paulo Nobre, o cara do supermercado lá do Pedrinho lá do Cruzeiro. Não, o supermercado do Atlético Mineiro lá. Eles são abnegados, querem pôr. O Corinthians teve. Hoje em dia ninguém mais quer pôr dinheiro no clube. O Corinthians parece, não sei se é, que a família Safra é uma família de corintianos. Sim. Acho que o cara vai pôr o nome dele lá. 22 milhões o patrimônio dele. Uma dívida dessa aí, só corrupção, só denúncia. Então, mas é o que eu falo. Se você tiver uma gestão séria, pode falar o que quiser do Paulo Nobre. Ele só colocou o dinheiro dele lá quando ele foi presidente. Sim, é lógico. Aí cuida ele. Então, mas se chegar um cara, uma família Safra, falar, olha, eu vou pôr 2 bilhões aqui do meu dinheiro, o Corinthians vai pagar em 10 anos. Mas eu vou ser o presidente. Mas daí tem que passar por uma gestão de eleição terrível. Mas aí os caras tinham que, sei lá, falar, olha, vamos... Não, ninguém sai candidato, chapa única. Mas aí esquece, então, é utopia. Esquece, mas seria verdade. Então, enquanto houver ninguém pensando em chapinha, pensando em carteirada, pensando em benefício, sabe? Essa história de cambismo dentro do clube tem que ser explicada. Eu torço muito para que não haja impeachment, por bem do clube. Não é pela pessoa. Né? Até porque não tem nada contra o Augusto. Sim. Eu estou dizendo clube. Sim. E também torço muito para que as contas sejam aprovadas, porque se não for aprovada, Corinthians nenhum banco vai dar crédito para o Corinthians. Não, ninguém. E aí nós vamos cair na mão de empresários novamente. Vamos. E aí esse RC, por mais que seja executado, não vai adiantar nada, porque daqui 2, 3 anos vamos estar devendo 200 pau para os caras de novo. Bom, vamos torcer para não vir o fim do Corinthians. Eu sou Antônio Rodrigues Oliveira Neto. Sou velho e sou do direito. Esse é o Igor. Que acabou de quebrar o microfone. Caiu sozinho. Tchau.